Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta segunda-feira, dia 10 de setembro. Ibovespa terminou o dia em alta de 0,14%, candle de reversão, chamado aí de estrela cadente. Na realidade, o Ibov só não terminou o dia em queda por causa da Vale, das ações da Vale, ações ordinárias e ações preferenciais. Como assim? As ações ordinárias da Vale, ações preferenciais, somadas aí à participação no índice Bovespa, tem em torno de 12% de participação. Essas ações tiveram uma boa subida no pregão de hoje, por exemplo, a Vale 5, 2,96%. Então isso representaria em torno de 0,3%, 0,35% de uma alta em cima do Ibovespa. Então se tirasse essa alta aí, se recuasse mais ou a Vale tivesse fechado um pouco mais estável, como a maioria das ações até fecharam embaixo, a gente teria aí o índice fechando em queda no pregão de hoje. Mas, enfim, temos aqui um candle de reversão, uma chance de voltar para a média móvel exponencial de 13 períodos. A confirmação, um dos primeiros pontos de confirmação seria perder a mínima de hoje, 58.324. Aí tem suporte na média, 57.750. Enfim, naquela região de 57.600, volta a ficar ali uma região ali de suporte. E abaixo disso, o suporte seria a região desse fundo mesmo, em 56.202. A minha expectativa é que aí a gente ainda tenha uma certa indefinição, uma certa dificuldade de superar essa patamar aqui de resistência. Até mesmo pelo gráfico semanal a gente pode perceber isso, fechamento da semana entre as duas médias, enquanto não tiver uma semana fechando acima de 60 mil pontos. A gente ainda permanece com essa expectativa de ficar congestionado aqui entre essas duas médias, entre a região dos 57 mil a 60 mil pontos. Olhando agora para a LAD do Ibov, e o Clímax representam o que eu mencionei em relação à divergência, que quem sustentou o Ibov no positivo hoje foi a Vale. Olha a LAD caiu e o Ibov deu uma leve subida. Significa dizer que um número maior de ações que compõem o índice Bovespa fecharam embaixo no pregão de hoje. Então, a Vale que deu uma sustentada aí no Ibov ainda no campo positivo. Clímax do Ibovespa também divergência de baixo. Estava numa região levemente sobrecomprada, já apresentou ali uma divergência de baixo. Ibov subiu e o Clímax caiu. Então temos aí um cenário um pouco mais negativo no curtíssimo prazo, que pode trazer o Ibov para alguns suportes. Olhando agora para Petrobras, PETR4. Petrobras, tivemos no pregão de hoje uma alta de 1,1%, mas com candle que perdeu força. Ela conseguiu simetricamente corresponder a esse movimento de baixo. Se ela continuar com essa simetria, ela tenderia a entrar na congestão com suporte na faixa dos R$21. Seria isso aí até pelo G60, algo parecido com ombro, cabeça, ombro. Isso aqui seria algo assim, ó. E aqui teria a possibilidade de haver essa ombro aqui, cabeça nesse ponto, e a ação continuar subindo, mas daí teria que romper essas 21,54. A G60 a gente consegue ver melhor essa região de resistência dela. Então o ideal, como ela fez algo simétrico aqui, se ela for corresponder a essa simetria, teríamos uma congestão aqui, um andamento lateral aí do preço dessa ação, um movimento lateral. O sinal negativo seria, no meu ponto de vista, fechamento de uma hora de pregão abaixo dos R$21, seguido de nova mínima. Esse seria um sinal um pouco mais negativo, que apontaria novamente para a busca dos R$20,50, R$20,30, zona de suporte mais importante para este ativo. Suporte imediato na casa ali dos R$21, junto com a média móvel exponencial de 13 períodos. A Vale 5 no pregão de hoje fechou em alta de 2,96%, mas abriu bem melhor, né? Abriu lá nos R$36, batendo ali na máxima de 36,20, uma região de resistência. Pelo gráfico semanal dela, a gente pode observar que novamente ela bate nessa média móvel exponencial de 13 períodos. Se já aconteceu aqui anteriormente, a ação perdeu força num ponto importante, foi aqui, ó, pelo gráfico diário, foi quando ela estava batendo aqui. Novamente ela bate nessa média, gera um candle ali de perda de força. A perda da mínima do pregão de hoje, ou seja, oscilar abaixo de 35,05, aumenta a chance dessa ação fechar esse gap de alta.
um suporte na faixa dos 34,12 a 34,09. Primeira faixa de suporte para Vale. Depois disso teria a média praticamente nessa faixa de preço, 33,83. A média tende a dar uma subida. E aí depois região de suporte mesmo importante, 31,95 e 31,73. Pelo gráfico intraday não vejo muita possibilidade de entrada, teria que a ação gerar alguma sinalização de alta aqui pelo G60 acima desse gap, ou seja, ela bate no gap, gera algum candle de força fechando acima da média com nova máxima para possível compra de curtíssimo prazo. Mas comprar aqui perto desses R$36 eu não estaria pensando muito nessa ação para compra aqui nessa região. Teria que estar nem curtíssimo prazo, teria que estar acima desses R$36, R$36,20 aí para pensar em uma estratégia mais de curtíssimo prazo, um pouco mais interessante na ação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveiro.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.